Evangelho segundo João, capítulo de número 7. João, capítulo 7, nós leremos do verso 37 até o final do capítulo. João 7, do verso 37 ao 53. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. O texto bíblico nos diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Grande Deus, queremos nos apresentar perante o Senhor como povo que precisa ser ensinado. Somos nós sedentos, Pai, somos nós precisando de Cristo e sabendo que só podemos o encontrar na Tua Palavra. Queremos, Senhor, ouvir a Tua Palavra pura e cristalina. Oramos, Pai, para que o Senhor nos livre das inserções humanas, das más interpretações, nos livre do nosso coração que, ainda entendendo a Escritura, se recusa a crer e vivê-la. Senhor, nos dá a graça de ouvir do Senhor, de viver a Tua Palavra, de saciar nossa sede e de fato sermos fonte a jorrar por meio do Teu Espírito Santo. Oramos, Deus, para que o Senhor nos trate nesta noite. É o que humildemente lhe clamamos, no nome de Jesus. Amém. É gostoso passar sede, né, meu irmão? Não vou tomar meu copo d'água aqui para te fazer inveja, não. Quando eu preguei sobre a mulher da beira do poço, eu tomei uma golada de água aqui. Os irmãos, teve alguns que até salivaram. Muito ruim isso, né? Pense na experiência de ter sede. Qual é o máximo que você já teve sede na tua vida? Qual foi a vez que você mais passou sede? Você fica magoado quando você esquece sua garrafinha? Quando você acorda de madrugada e a tua boca está colando, porque o seu marido, tal como eu faço com a minha esposa, dorme com o ventilador ligado na cara, e você acorda ressecado, se sentindo num deserto.
E meu irmão, isso nem é seca de verdade, né? Me lembro do espanto que eu tive na minha adolescência, quando fui para o Vale do Jequitinhonha, norte de Minas. Foi a primeira vez que eu vi uma ponte sem rio embaixo, o leito de um rio seco, árido, nada cresce. Não tem coisa pior do que ter sede. Os nossos milionários estão gastando seus bilhões, meu irmão. Sabe para quê? Tentar encontrar um bocado de água em Marte. Você falou, mas bilhões? Eu dou um copo d'água, não tem problema. Água é essencial à vida, meu irmão. O Senhor estruturou a sua criação dessa forma. E nesse contexto da necessidade de água para a sobrevivência humana, nesse contexto em que um homem poderia passar semanas sem comida, mas só 3 dias sem água, o Senhor Jesus essa noite começa a nos mostrar uma boa comparação sobre a sua pessoa. Ele começa a nos mostrar que viver sem Ele é muito mais angustiante do que acordar de madrugada com a garganta seca. Viver sem Ele é uma vida de muito mais sequidão, de muito mais morte do que os leitos secos de um rio que nada fazem brotar. Jesus está se comparando à água, e não a qualquer. Ele vai dizer que é água viva, água que produz vida naqueles que nele creem. Precisamos nos pôr perante Jesus essa noite, saciar a nossa sede no Senhor. O tema desse sermão, meu irmão, é bebendo água viva. O que você precisa dessa noite é saciar-se na pessoa do Senhor Jesus. De forma muito simples, meu irmão, quero te conduzir a um primeiro ensino, quando o texto nos mostra que de fato Jesus é a água viva. Jesus apresenta e expõe o caráter de água que vai saciar as necessidades humanas. Lembre-se um pouco do contexto de João, já faz algum tempo que partimos do verso de número 36. O Senhor Jesus cruza o mar da Galileia depois de multiplicar pães e peixes, e agora os seus discípulos estão subindo para a festa dos tabernáculos. Jesus responde a eles dizendo, eu não vou com vocês, ainda não chegou a minha hora. Veja que curioso. Logo em seguida, esse acontecimento, o Senhor Jesus vai subir secretamente para Jerusalém, e agora ele vai discursar na sinagoga. Jesus se introduz na festa dos tabernáculos, uma grande reunião onde judeus vinham de todos os lugares para celebrar uma festa ordenada na lei do Senhor, e Jesus vai discursar a um pequeno grupo dentro da sinagoga. Agora, no último dia, no fechar-se da festa, no 7º dia a festa termina, este é o 8º dia. Esse é o dia em que todos estão regozijantes, desmontando as suas tendas da festa dos tabernáculos. Jesus se põe em meio à grande multidão, ele passa a falar publicamente, claramente a todos que lhe possam ouvir, exclamando, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus vem numa crescente ao se expor, partindo do silêncio, não querendo ir com os discípulos, falando na sinagoga e agora anunciando publicamente. Meu irmão, Jesus tem uma boa sabedoria que vai ver que é coisa de Deus, né? A festa dos tabernáculos é uma festa onde os judeus passavam 7 dias morando em cabanas, em tabernáculos, em tendas. Essa é uma festa ordenada pelo Senhor para que eles se lembrassem dos 40 anos que passaram no Egito, morando em tendas e sendo conduzidos por Deus. E veja, tem uma parte da festa que não era ordenada na lei, mas que os judeus passaram a fazer. Os primeiros relatos disso são quase 200 anos antes de Jesus. Os judeus, então, durante a festa e ao fim dela, no último dia, tomavam um jarro, iam até o tanque de Siloé, em Jerusalém, enchiam aquele jarro com água, e então havia uma condução dessa água até o templo,
todos atentos, vendo a água passar, e essa água era derramada sobre o altar do Senhor em libação, em louvor a Deus, e isso era feito pela memória de como Deus o sustentou com água lá quando eles moravam em tendas. E veja, meu irmão, o Senhor fendeu a rocha no deserto e saciou todo o seu povo. O Senhor fez com que seu povo não morresse de sede no deserto milagrosamente. E agora, quando há a entrada triunfal de um jarro de água em memória ao que Deus fez, é este o tempo em que Jesus está dizendo: eu sou a água. Meu irmão, Jesus sabe falar, não sabe? Ele está dizendo: eu sou a água. A fonte de água do deserto é pouco, porque eu sou a água viva. O mesmo ensino que ele dera àquela mulher à beira do poço, que ele tratara com ela, e lhe mostrou que aquela água do poço poderia matar a sede por um pouco, mas ele era de uma natureza diferente. Agora o Senhor afirma o seu caráter publicamente, e ele passa a dizer: aquele que tem sede, venha a mim e beba. O Senhor nos ensina dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não só aquela pessoa, ouvinte de Jesus, seria saciada na sua sede, mas ela passaria a fluir de si um rio de água viva. Por isso a mulher do cântaro ficou feliz, né? Falou: oxe, eu não vou precisar mais carregar peso, né? Nunca mais vou ficar com sede. E ela ainda não cogitava das coisas espirituais. Veja que glorioso como João nos explica no verso 39. O Senhor Jesus estava dizendo essas coisas se referindo ao Espírito Santo, a promessa do Espírito que viria para habitar o coração dos crentes. Agora, na morte e ressurreição de Jesus, quando ele ascendesse aos céus, na sua glória, ele ensina nos capítulos 14 a 16 de João: enviaria o Consolador. A promessa do profeta Joel se cumpriria: derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e isso acontece no texto de Pentecostes. E João nos ensina dizendo: os crentes que teriam o Espírito Santo dentro de si, do Espírito Santo fluirá rios de água viva. Meu irmão, como é glorioso pensar nos efeitos de Deus nas nossas vidas. À vista da fala de Jesus, das palavras de Jesus, nós temos 3 posturas diferentes dos seus ouvintes. Alguns põem os olhos nele e dizem: é um profeta. Olha só, diziam mesmo que viria alguém da mesma linhagem de Moisés. Moisés deu água no Egito, este é o profeta que vai nos dar água viva. Mas Jesus era mais do que profeta. Alguns outros chegaram a concluir: ele é o Cristo, é o ungido de Deus, ele é quem vai saciar as nossas vidas, é aquele por quem esperávamos. Este é o segundo grupo que parece enxergar com maior clareza a divindade de Jesus. Mas o terceiro grupo é aquele que desanima a gente, né? Dizendo: ele não é o Cristo. Porventura o Cristo virá da Galileia? Porventura pode algo bom vir da Galileia? Parece os brasileiros dizendo, né? Jesus vai vir da Argentina. Não, da Argentina não, da Argentina não. Recebemos uma irmã como membro da nossa igreja ontem, analisada pelo conselho, hoje recebida por transferência argentina. Os argentinos, meu irmão, são crentes. A gente com a Argentina é tipo judeu e samaritano, né? Terrível. Esse povo está desencorajando. Esse povo está dizendo: não pode vir o Messias da Galileia. Todos sabem as leis, todos sabem as promessas. O Messias vem de Belém. O Messias é da linhagem de Davi. Esse aí não é o Messias. Ah, meu Deus, homens desinformados perante o Senhor Jesus, tirando más conclusões sobre a pessoa de Cristo. Lamentável. Meu irmão, nós precisamos pôr a nossa vida diante desse texto.
Nós precisamos nos voltar para entender o que Jesus está dizendo, porque nós andamos com os lábios rachados, com a garganta seca. Nós andamos nos arrastando por aí, tentando matar a sede em algum lugar. Existe um desejo insaciável no ser humano. O homem foi feito para Deus. A criatura só se completa no relacionamento com o Criador. E não há qualquer outra coisa que possa saciar os anseios humanos. Os seus anseios. Nós estamos falando de você. Teu desejo de alegria. Sabe essa sequidão do teu coração amargo? Sabe a angústia, a secura de uma tristeza? Sabe quando a gente está pensando em todas as nossas crises e anseios e almejando que algo saciasse essa sede? Às vezes nós queríamos que os nossos problemas cessassem, que alguém resolvesse o nosso problema de forma tão satisfatória quanto na madrugada da noite em que a sua esposa acorda e diz: vou pegar água, quero um copo d'água, e você diz: amém, Senhor. E como é bom saciar a sede, e como é bom não mais viver sedento. E nós andamos de coração e alma sedentos, porque nós não nos satisfazemos em Deus. Nós andamos procurando matar a sede em outra coisa. Nós bebemos de fontes sujas. Nós queremos que as nossas inseguranças, os nossos medos da vida sejam saciados com dinheiro. Isso é a figura do brasileiro, meu irmão. Isso é a figura do brasileiro. O brasileiro quer dinheiro e ele pensa que dinheiro resolve o problema. E ele vai atropelar quem for para ter dinheiro. E quando ele tiver, ele vai descobrir que não sacia. Ah, pastor, mas é melhor ficar com sede rico, né? Meu irmão. É assim que morrem os náufragos, né? É assim que morrem os náufragos. De férias, numa ilha paradisíaca, morrendo à míngua. Nós, meu irmão, colocamos esperanças em relacionamentos. Nós pensamos que pessoas pecadoras como nós podem saciar a nossa sede. Não podem, meu irmão. Se Cristo não for suficiente para calar os desejos do meu coração, nada vai. É o jovem que luta contra a pornografia e pensa: quando eu me casar, as minhas tentações cessarão. Não cessarão. Porque quem sacia a necessidade do homem é Cristo. E a sua mulher não tem este poder. São as nossas adolescentes. Conta para elas, irmãs, que o príncipe encantado não vai saciar. O desejo por reconhecimento, o desejo para de alguma forma fazer o teu nome grande, ser aprovado pelo teu pai, que nunca te deu um elogio, e você gasta a sua vida inteira para extrair um elogio de alguém. E quando você recebe, você descobre que um elogio é só um elogio, e o teu coração continua seco, porque só Cristo sacia essa necessidade do nosso íntimo. Meu irmão, Isaías convida dizendo: venha e beba desta água. Isaías fala da nossa salvação dizendo: vocês vão tirar água da fonte da salvação. As escrituras anunciam Cristo. Ezequiel fala sobre um rio vivificador. Ezequiel, numa figura escatológica dos últimos tempos, diz: há um rio que corre do trono de Deus, e a sua profundidade toca nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, e esse rio se torna profundo a ponto de nadar. E por onde esse rio corre, ele faz florescer as árvores, ele faz crescer vida em um deserto árido. Este é Cristo, meu irmão. O profeta Zacarias
ainda nos chama dizendo: haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Águas purificadoras. Olha para você ver, a Ana Paula Valadão está certinha, né? Águas purificadoras. E esta fonte é Cristo, que sacia, que traz vida, que preenche, que limpa um coração imundo como o nosso. Só nele. E veja que o Senhor Jesus nos mostra que, uma vez saciados nele, uma vez calando os nossos desejos e sofrimentos, nos encontrando na pessoa de Cristo e sendo dessedentados, nós passaríamos a ter a presença de Deus em nós, o Espírito Santo habitando os nossos corações. O tabernáculo de Deus agora não é mais o Santo dos Santos, o centro da tenda. O tabernáculo de Deus não é mais agora o Santo dos Santos no templo construído por Davi e reconstruído pelo povo após o exílio. Agora o lugar da habitação do Senhor, desde que o véu se rasgou de cima a baixo, são os crentes. E o Senhor diz: o meu Espírito estará em vocês. E o Espírito Santo fará brotar fontes de águas vivas em nós. A tarefa do Espírito Santo, tantas vezes, é nos ensinar. O Espírito nos ensina a palavra e nos faz lembrar dela. Que gloriosa ação do Espírito Santo. Jesus encoraja seus discípulos dizendo: se um dia, perseguidos, vocês forem postos perante as autoridades e não souberem o que fazer, o Espírito lhes dirá, lhes ensinará naquele momento o que deveis dizer. E é na força e no mover do Espírito Santo que o crente passa a matar a sede de outras pessoas. Parece que o presbiteriano tem um medo de falar do Espírito Santo, né? Ai, ser confundido com pentecostais. Lembra do fariseu, cuidado. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, é o consolador das nossas almas. É aquele sobre o qual a Escritura nos chama a viver cheios. Não nos embriagando com as coisas deste mundo, mas nos enchendo do Espírito Santo de Deus, que há de transbordar como um rio que flui a partir de nós, como um rio que enche o teu coração e traz vida para uma antiga vida sem graça, a ponto disso te encher e transbordar. E do que o coração está cheio, a boca fala. E nós passamos a saciar outras pessoas. Quão absurdo você acha alguém morrer de sede? Morreu uma mulher em Guarulhos de sede essa semana. De sede. A Sabesp cortou a luz, a Sabesp cortou a água da casa dessa mulher, não pagou a conta, não tinha dinheiro para comprar água em outro lugar. Se não tinha para pagar a conta, não tinha para comprar em outro lugar, ela foi gastando a água do seu reservatório, a caixa d'água acabou e ela sobreviveu ainda ao que deu, e ela morreu. Morreu de sede, meu irmão. Você acha isso absurdo? Você daria um copo d'água para essa mulher? Por que ela não tocou na casa do vizinho? Por que ela não bebeu uma água da poça da rua? Sobrevivência. Você acha isso um absurdo? Não é um absurdo alguém morrer de sede? Meu irmão, nós estamos no Brasil, cavucar qualquer buraco nesse país, nasce água. Eu tenho certeza que você daria um copo d'água a essa pessoa. Calma, ninguém morreu. Ninguém morreu. Mas por que parece inconcebível alguém morrer de sede? E não nos é inconcebível que as pessoas não tenham da água da vida que é Cristo. Você anda com os seus galões cheios a semana inteira, do lado de gente morrendo de sede, gente que está se desfazendo por causa de sedentarismo, de verdadeira sede e necessidade, sedentos de Cristo.
e você não dá um gole de água. Meu irmão, nós deveríamos estar tão abismados com o fato de não transbordarmos do Espírito Santo e partilharmos de Jesus. Deveríamos estar tão abismados com isso, quanto ficamos quando pensamos que alguém morre de sede, literalmente. O Senhor chama a sua igreja a torná-lo conhecido e transbordar do Senhor Jesus. Quanto a esses grupos, quero puxar o segundo ponto do sermão e falar um pouco mais deles agora. Veja como nós, de fato, então, entendemos Jesus. Entendemos que é só Ele que preenche, é só Ele que sacia, não há outro lugar e outra fonte possível. E agora há uma confusão no final do texto. Existem essas três grupos ali, é o profeta, é o Cristo, ou não, esse cara é um impostor. E haviam no meio dessa confusão soldados enviados para prender Jesus, e eles não fazem nada. Agora o texto nos conta sobre como fica a vida desses soldados. E o segundo ensino deste texto, eu gostaria de te falar, não só de Jesus como a água da vida, mas de falar dos religiosos que perecem, que morrem na sequidão. A sequidão da religiosidade, triste coisa. Meu irmão, o texto diz que voltam os guardas até os principais dos sacerdotes e os fariseus. Esses guardas eram levitas, eles eram homens do templo. E como levitas, a parte que lhes cabia era então ser guardas, serem seguranças, algo desse tipo. E debaixo da ordem das autoridades, eles vão buscar aquele impostor e voltam de mãos vazias. Você já voltou de mão vazia para o teu patrão, meu irmão? É ruim, né? É ruim. Sua mãe manda você buscar comida no mercado, você volta para trás de mãos vazias. É ruim com força, né? Esses homens voltam e a pergunta é: cadê o homem que nós mandamos vocês prenderem? Por que vocês não trouxeram aquele impostor? Olha a resposta desses homens no verso 46. Jamais alguém falou com este homem. Eles estão dizendo: olha, nós nunca ouvimos alguém falar como este homem. É quase como se os guardas estivessem dizendo assim, tem certeza que é para prender ele? Tem certeza que é ele? Nós nunca vimos alguém manifestar-se dessa forma. Os religiosos respondem a eles dizendo: será que vocês foram enganados? Será que eles foram convencidos? Ah, meu irmão, eu me ponho a pensar, talvez, vendo a dúvida do povo, vendo o mover de toda aquela discussão e tendo ouvido as palavras de Jesus, parece que esses homens estão agora um tanto em dúvida. Olha como eles vão argumentar, os fariseus. Eles dizem no verso 48, porventura creu nele alguma das autoridades ou algum dos fariseus? O argumento deles é dizer, vocês não foram enganados, né? Porque olha, nenhum de nós, grandes homens importantes do Sinédrio, nenhum dos grandes líderes de Israel creu nesse impostor. Vocês não são os trouxas que foram enganados, né? Nós, os entendidos da lei, os doutores da lei, nós não cremos nele. Por que vocês creriam? O argumento dos fariseus ainda é dizer, essa plebe, o termo grego aqui literal é gente da terra. Essa gente comum aí, o proletário, né? É o cidadão que, essa turma que pega ônibus aí às 5 da manhã, esse povo não entende da lei. A fala dos fariseus é completamente arrogante. Eles dizem, esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Dura palavra, hein, meu irmão? Dura palavra. Eles estão dizendo, é impossível que ele seja o Messias. Ele só engana gente sem conhecimento. Só esse povo maldito é que cai
nas histórias furadas desse homem. Nesse contexto surge Nicodemos. Lembra dele? Nicodemos se volta e João faz questão de nos dizer que ele é um daqueles ele é o homem que foi a ter com Jesus. Lembra do texto? Nicodemos foi de noite, na calada da madrugada, não querendo ser descoberto. E Jesus diz para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito, este não pode conhecer o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Olha para você ver onde que esse Nicodemos reaparece agora. E Nicodemos traz uma defesa a Jesus, mas uma defesa tímida, né, meu irmão? Assim, olha, meus amigos, o nosso sinédrio tem uma lei de que ninguém é julgado sem antes ser ouvido. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Nicodemos parece estar um tanto abalado, né? Nicodemos talvez ainda nesse momento ainda não havia professado a Cristo como seu Senhor, seguido Cristo abertamente, mas está abalado, está tentando defender Jesus aqui, ainda que um tanto tímido. Aqueles homens ouvem a fala de Nicodemos, e o ódio deles é tamanho, a perseguição a Jesus é tão crescente que eles passam por cima de qualquer regra do sinédrio. Esse é o problema dos legalistas, né? A lei vale para você. Quando ela me beneficia, a lei não vale. A lei vale quando eu acho que ela vale. E esses homens respondem a Nicodemos: dar-se-á o caso de ser tu da Galileia? Eles dizem: por acaso você é conterrâneo desse homem para estar defendendo ele? É a única coisa possível. Quem sabe vocês são da mesma terra, né, amigos de infância, e por ser conterrâneo galileu, quem sabe por aí você seja amigo deste homem. E dizem: examina, e verás que da Galileia não se levanta profeta. A partir disso, cada um volta para a sua casa. João 7,53, é o versículo do fim do culto, né? E cada um foi para a sua casa. Piada ruim para eu manter minha vocação em dia, né? Pastor de verdade tem que fazer piada ruim. Meu irmão, estamos diante de homens enganados, terrivelmente enganados. É irônico ler João, não é? É irônico olhar esse texto aqui. Nós, leitores, talvez Nicodemos ali, né? Olham a fala desses homens e olham as suas réplicas. E os fariseus estão dizendo: por acaso vocês foram enganados? Parece que sim. Ponto para Jesus. Eles dizem: nenhum de nós aqui creu. E Nicodemos nessa hora estava fazendo figuinha nas costas assim, ó. Parece que Nicodemos creu. Parece que a salvação de Jesus toca guardas, gente comum e alta sociedade judaica. E Nicodemos parece crer. E esses homens dizem: tá, mas não pode vir profeta da Galileia. Tal como aqueles outros lá no meio da confusão estavam dizendo: ele não é o Cristo não vem da Galileia, o Cristo é descendente de Davi. Gente mal informada, onde nasceu Jesus? Jesus nasceu na cidade de Belém. O Senhor Jesus parte com seus pais quando a perseguição de Herodes se dá para tentar matar o ungido de Deus que era nascido. E o Senhor Jesus ficou conhecido como um nazareno, como um homem da Galileia. Mas no RG, na certidão de nascimento, é de Belém. Tem uma cena muito engraçada, uma brincadeira de EBD, e a professora fala assim: onde Jesus nasceu? E o menino fala: Belém do Pará. Alunos de EBD, né? Jesus nasceu em Belém. Os fariseus estão redondamente enganados. Eles estão tão cheios de si, tão convictos de que eles conhecem a lei, eles sabem o que estão fazendo, eles sabem de onde vem o Cristo, e essa gente maldita não faz ideia do que está dizendo. Meu irmão, Jesus veio para gente simples também, e o Senhor Jesus está alcançando
todo aquele povo. E quem está ficando são os fariseus. Olhar para a vida dos fariseus, meu irmão, é tão absurdo quanto ver o vendedor de água passar sede. Os fariseus trazem a palavra de Deus na mão o tempo todo e não vem o Messias. Sabe qual é o meu medo? O meu medo, meu irmão, é pregar domingo após domingo nesse púlpito. O meu medo é ter ficado 4 anos dentro de um seminário e ter livros e livros amontoados e não ver Jesus. E eu acho que você deveria temer a mesma coisa. Nós deveríamos temer, saber demais sobre a Bíblia e não termos um rio a fluir de nós. Nós deveríamos olhar com verdadeiro zelo a vida prática com Deus, a vida que há nesta água e nos ver saciados, porque o texto está nos mostrando gente tão ensimesmada, com uma opinião própria tão alta e tão certa, que o Deus encarnado estava diante dos seus olhos e eles não viram. Nós corremos este mesmo risco, meu irmão. É curioso olhar para algumas histórias bem parecidas. Deixa eu te contar sobre Catherine Johansson. Hoje de manhã eu já ensaiei a pronúncia desse nome em inglês lá na Bereia. Os irmãos que estiveram lá hoje de manhã estão anotando o sermão pela segunda vez, né? Catherine Johansson foi uma mulher que nasceu em 1918, tempos distantes. Essa mulher nasce num pequeno condado dos Estados Unidos, uma mulher inteligente, uma mulher boa nas áreas das ciências, boa em matemática. Ela é a primeira aluna da sua classe. É uma classe de 8 alunos, né? É um grande feito assim, né? Quando aquela mulher chega no ensino médio, vem uma realidade dura. Os Estados Unidos passam por um tempo de terrível racismo. Um tempo onde as crianças negras poderiam estudar até uma certa idade e dali em diante elas não tinham permissão de se assentar nas carteiras escolares. A família dessa jovem se muda com ela, vão para outro condado onde ela pode continuar estudando. Ela se forma precoce aos 14 anos. Aos 18 anos, essa jovem está formada em ensino superior. Ela passa a ser uma das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos. E ela vai ingressar a sua carreira na NASA. Você falou, uau, venceu na vida. Ingressando na NASA, ela recebe uma sala para trabalhar. A última sala no fundo do prédio ao lado. Porque ela é negra. Pensa que coisa terrível. Ela é proibida de usar o mesmo banheiro de gente branca. Vocês branco também, vou te falar, viu? Dívida histórica. Não, meu irmão, eu não sou marxista. E a escritura é suficiente. A gente pode se despir de toda e qualquer ideologia. Basta para nós dizer que Deus não faz acepção de pessoas. É suficiente para lutarmos por justiça. Bíblia é suficiente. E nós vemos aquela mulher sofrer injustiças. Aquela mulher ser ridicularizada por algo que não faz o mínimo sentido. E cientistas arrogantes ocupavam as suas cadeiras dizendo, vamos mandar o homem ao espaço. Os Estados Unidos estão na Guerra Fria, na corrida espacial. É essencial agora que eles demonstrem poder. A primeira nação a enviar o homem fora da atmosfera demonstraria grande poder. E eles então poderiam implicar isso em influência global. E o medo é que os marxistas fizessem isso, né? O RSS, a essa altura, está crescendo, expandindo e trabalhando da mesma forma. Então, uma mulher desprezada se torna responsável por todo o sucesso possível do projeto Mercury. O projeto Mercury é o projeto que lançou o homem
fora da órbita da Terra pela primeira vez. Os Estados Unidos, eles vencem essa primeira etapa da corrida espacial, porque uma mulher desprezada foi a única pessoa capaz de fazer os cálculos de órbita do foguete, para levar e trazer com segurança o astronauta americano. O homem pisa na Lua. Nós conhecemos a famosa frase: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Um grande passo que só pôde ser dado por uma mulher desprezada a ponto de não ser considerada digna de usar um banheiro. Por causa dessa mulher e dos seus cálculos espaciais, a órbita de lançamento do satélite da Lua foi calculada. Meu irmão, não despreze. Não despreze. Esse não é um ensino moralista. Eu não quero usar a história dessa mulher para dizer para você que você não deve desprezar pessoas negras. Você já sabe que não deve. Você já sabe, isso é claramente pecado. Eu não estou fazendo aqui defesa ideológica. Black Lives Matter. Todas as vidas importam, meu irmão. Nós deveríamos pensar que coisas assim nos deixam abismados. Coisas assim nos deixam indignados. Como assim essa mulher foi posta de lado? Ela mandou o homem à Lua. O grande passo da humanidade nunca teria sido dado se esta mulher não tivesse trabalhado. E nós chacoalhamos as nossas carteiras. Nós ficamos doidos pela injustiça que lhe foi feita. Mas nós tratamos Jesus igual. Nós desprezamos o ensino de Cristo. O Senhor Jesus calcula a rota de órbita do seu casamento. E você fala: o senhor não sabe bem o que está dizendo. Esses homens desprezavam Jesus dizendo: esse homem é galileu. Aquela mulher era desprezada e eles diziam: ela é negra. E você se senta no gabinete pastoral e responde: mas pastor, você só vai falar só esse versículo da Bíblia? Quem sabe é isso que você precisa, né, meu irmão? Obedecer a palavra de Deus. Quem sabe o que falte à vida cristã seja sair do nosso convencimento religioso e cair nas graças da vida simples, cheio do Espírito Santo de Deus. A vida do cristão, meu irmão, precisa ser de boa prática, de relacionamento. Nós corremos o risco de desprezar as coisas mais importantes e ver a criação dos teus filhos morrendo à míngua de sede, porque Jesus não interviu na criação dos seus filhos. Porque você considerou Jesus só um mero galileu. Jesus não entenderia de universidade, não. A Bíblia não é suficiente para falar sobre o mestrado que eu quero para a vida dos meus filhos. E nós vamos desprezando o Senhor. E nós vamos o pondo de lado. O que é que Jesus sabe sobre relacionamentos? Por que a Bíblia teria tanta influência sobre o meu dinheiro? Eu é que sei fazer as minhas aplicações. Eu é que sei as dívidas que eu faço. Eu dou conta da minha vida. E cheios de si, tão certos e garantidos do que estão fazendo. É assim que seguem os fariseus, áridos. Grande perigo para nós. Grande perigo para nós. Que o Senhor, meu irmão, nesta noite, nos dê a graça de vê-lo. Que nós olhemos para aquele que foi desprezado e nós o tenhamos como grande. Que nós percebamos este mundo negligenciando, ridicularizando os ensinos mais preciosos da fé e que nós os busquemos com a nossa vida. Porque a Escritura ensina que as coisas loucas deste mundo são as escolhidas por Deus. Que as coisas fracas deste mundo são as escolhidas por Deus. Que o Senhor escolheu aquelas que nada são, para reduzir a nada aqueles que são alguma coisa. A sabedoria deste mundo foi considerada loucura pelo Senhor. E a maior loucura de Deus é muito mais sábia do que a melhor sabedoria deste mundo.
beba dessa fonte, meu irmão. Você precisa nessa noite se despir dos seus próprios conceitos, arrancar a velha veste do seu orgulho, para humildemente se achegar ao Senhor e dizer: dá-me de beber desta fonte, porque tenho sede. É só ali que nós poderemos jorrar água por todo o tempo. E eis que virá o último dia, meu irmão. Eis que virá a santa esperança que semanalmente nutrimos neste culto. O dia em que estivermos num jardim plantado pelo Senhor, e do centro desse jardim correr um rio da vida. E eis que nós estaremos com o Senhor, porque bebemos da água da fonte da vida, da fonte da água da vida. Bebemos do lugar onde nós finalmente somos saciados, fomos lavados e purificados por essa água do Senhor Jesus. Que nós de fato entendamos isso, nos ponhamos piedosamente perante o nosso Deus, para vivermos satisfeitos por Ele. Quero convidar o conjunto a se colocar à frente, os nossos irmãos